stay forever young. Oi, aqui é a Gi, bem-vindas à segunda parte do vídeo da jaqueta maravilhosa. Para vocês assistirem a primeira parte com toda a parte de modelagem e corte de tecido, clique aqui no primeiro link da descrição. Quero lembrar vocês que tá rolando sorteio de tecidos lá no meu Instagram. Os tecidos são lá da Casa Primavera e quero muito que vocês participem. Então vai lá participar que eu escolhi 3 cortes de tecidos maravilhosos para vocês. E é isso, sem mais delongas, vamos lá à segunda parte do vídeo. Então, nesse vídeo, eu vou utilizar somente a máquina comum, a reta, para exemplificar para vocês que dá sim para costurar. Então, aqui eu tô pegando as partes da frente, de uma das partes da frente, e ao invés da gente colocar direito sobre direito, a gente vai colocar avesso sobre avesso. Ou seja, a gente vai deixar os lados direitos para cima, para nossa vista, e a gente vai passar uma costurinha bem na beiradinha, coisa assim de meio centímetro mesmo. A gente dá o retrocesso para iniciar a costura, passa a costura bem na beiradinha e dá retrocesso para finalizar. Se for necessário, você pode refilar um pouquinho, tirar o excesso desse tecido que ficou na ponta. E aí, a gente vai abrir esse tecido, ó, e a gente vai fazer uma nova costura, agora sim, pelo lado avesso da peça. Essa segunda costura vai esconder a primeira costura que a gente fez, deixando o tecido com o acabamento do lado direito e do lado avesso, sem precisar de uma overlock. Aqui você pode passar uma costurinha com o pezinho da máquina mesmo, dando retrocesso para começar e para finalizar. E vai ficar assim, reparem que de um lado não tem a sobra de costura e do lado tem ainda. A gente vai abrir essa peça e vamos passar uma terceira costura, mas agora para dar acabamento, tá? Para assentar essa costura que a gente fez. Então, a gente passa essa costura olhando pelo lado do direito mesmo da peça. E vai ficar desse jeito, ó. Reparem que do lado do avesso, as costuras ficam rebatidas, com costura nas duas beiradinhas. E fica um acabamento excelente para esse tipo de peça, para essa jaqueta. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa com o segundo recorte de uma das partes da frente. A gente vai colocar, então, avesso sobre avesso para costurar pelo lado direito do tecido. Depois, a gente vai refilar, tirar o excesso de tecido para a gente poder fazer a segunda costura. Feito isso, a gente vira a peça para o lado do direito para rebater a costura. E agora a gente vai unir a parte de cima, mas antes eu já costurei a partezinha da tampinha do bolso. Ó, eu passei uma costurinha nas laterais, virei e vou passar um pesponto na beiradinha. Vai ficar desse jeito e eu já vou posicionar ali aonde vai ser colocado a tampa do bolso para a gente poder costurar a parte de cima da nossa peça. Então, a gente vai colocar dessa vez direito sobre direito, como a gente é acostumado a fazer. Passa a costura. A gente vai dobrar essa costura para fazer o acabamento para o lado de cima da peça. Então, a costura que está do lado de cima, a gente vai cortar fora, porque esse tecido é muito grosso. Então, a gente não conseguiria fazer esse acabamento virando os dois tecidos, ia ficar muito grosseiro e a chance da gente quebrar a agulha da máquina ia ser muito grande. Então, eu tirei uma das partes para ficar mais fino e aí a gente vai fazer como se fosse uma bainha, tá vendo? Eu dobro a beiradinha para dentro, coloco um alfinete e aí a gente vai conseguir passar uma costurinha olhando pelo lado direito da peça. E olha só como ficou. Agora a gente já pode posicionar o bolso, eu já costurei a partezinha de cima dobrando para dentro. E agora eu vou alfinetar primeiro, antes de colocar na peça, aonde a gente deixou as sobras de costura. E aí vou posicionar embaixo ali da tampinha para poder costurar. E vou passar 2 costurinhas de pesponto, uma bem rente e uma deixando um pé de máquina de distância. E para deixar essa parte pronta, a gente já pode trabalhar com 3 passes.
Então, eu tô vincando a sobra de costura que a gente deixou. E aí, eu vou levar o tecido à primeira marcação e dobro mais uma levando a outra marcação. Por isso que é muito importante a gente marcar com carbono, como eu mostrei pra vocês na primeira parte desse vídeo. A gente coloca os alfinetes bem direitinho e vamos passar uma costurinha nas duas beiradinhas. E vai ficar desse jeito. E tá pronto, fiz a mesma coisa na outra parte da frente e agora a gente vai trabalhar com a parte das costas fazendo do mesmo modo que a gente já fez com as costuras. Nós ficaremos com 3 peças assim, então a gente vai fechar agora as laterais usando essa mesma técnica das costurinhas e depois é só fechar os ombros. Os ombros eu também fiz do mesmo modo. E agora a gente já pode trabalhar com a gola. Aqui a gola tá uma sobre a outra e eu vou passar uma costurinha nas laterais e na parte de cima, deixando 1 centímetro sem costurar na parte de baixo. E aí eu já tô tirando a sobra de excesso pra gente já poder virar a peça. E aí a gente já pode posicionar aonde será a gola. Eu fiz um pique no meio para saber exatamente o meio das duas peças. E aí a gente segue alfinetando. A gente vai passar uma costura reta. E aí é muito simples, é só dobrar 1 centímetro e sobrepor, de modo que não apareça essa primeira costura que a gente fez. E aí a gente segue alfinetando e a gente vai passar um pesponto, olhando sempre pelo lado direito da peça. Ah, e uma dica para você fazer o acabamento da parte do trespasse, eu descosturei 1 centímetro, ó, e aí tô dobrando as pontinhas pro lado de dentro, e aí quando a gente for passar a costura na gola, a gente pode começar direto desse trespasse e seguir em frente. Golas colocadas, agora vamos colocar as mangas. A gente vai dobrar e fechar elas com uma costurinha do mesmo modo que eu já ensinei para vocês. E eu decidi fazer uma gracinha, porque eu sempre gosto de fazer isso. Então eu peguei um pedacinho de tecido, eu vou dobrar ele ao meio, vou recortar. E fiz um desenho nele, gente, deixando uma pontinha na parte de cima. Coloquei uma sobre a outra para a gente poder costurar em cima desse desenho. Esse vai ser um detalhe que eu vou fazer em cima do ombro da minha jaqueta. Então, depois que a gente costurar, a gente vai desvirar essa peça. E eu vou posicionar esse detalhe bem em cima do meu ombro, de modo que quando eu for costurar a manga, eu já costure ele junto também. Lembra sempre de prestar atenção se você está colocando a manga direita com o lado direito e a manga esquerda com o lado esquerdo, tá? Porque senão pode dar problema na hora de costurar. Então, sempre prestem atenção a esse detalhe. E aí, eu sempre coloco a mão por dentro da peça, ó, junto costura com costura, trago essa parte da cava para dentro da peça e vou alfinetando o restante. Depois de alfinetado, eu vou costurar as duas. E aí, eu vou recortar um pedaço da sobra de costura e fazer aquele acabamentozinho dobrando a pontinha para dentro e passando uma costurinha pelo lado de fora da peça também. Nessa hora, eu experimentei a minha jaqueta e vi que ela estava um pouco mais comprida do que eu gostaria. Então, aí, eu tô tirando o excesso. E aproveitei já para fazer o acabamento na parte de baixo. Eu dobrei cerca de 4 centímetros. E eu vou passar uma costurinha para fazer acabamento.
Agora a gente precisa trabalhar com os punhos, eu já deixei um pronto para vocês verem como fica. Então a primeira coisa que eu fiz foi descosturar cerca de 10 centímetros onde já estava costurado. E aí a gente vai fazer uma bainha bem fininha, dobrando cerca de meio centímetro para dentro e passar uma costurinha para deixar essa parte sem desfiar. E aí eu peguei um pedacinho de tecido medindo 10 centímetros, porque eu quero que o meu punho fique com 4, então o dobro é 8 e 2 de sobra de costura e o comprimento é o comprimento ali do seu punho. A gente vai costurar as laterais deixando 1 centímetro sem costura. E aí a gente desvira essa peça e já pode começar a pregar no nosso punho. A gente vai pregar, obviamente, direito sobre direito. A gente vai alfinetar essa primeira parte. A gente vai costurar essa primeira parte, depois a gente desvira para dentro, ó, e faz o acabamento tampando essa primeira costurinha que a gente fez, passando uma nova costura e vai estar pronto o nosso punho. E depois de tantos passos, vamos colocar os nossos botões de pressão para acabar essa jaqueta. Eu deixei mais ou menos 11 centímetros de distância entre os botões, mas é isso, você tem que ver na sua peça como você acha que fica melhor. E a gente vai colocar botões também no bolso, nos punhos e nesse detalhe que a gente criou no ombro. Já tem vários vídeos aqui no canal mostrando para vocês como colocar o botão de pressão sem balancim. E no caso dessa jaqueta, eu tive que utilizar o nosso desmanchador de costura para fazer um furinho para que essa pecinha conseguisse furar o tecido, porque aqui a gente está trabalhando com um tecido bem grosso. Então, eu furei o tecido, coloquei a pecinha, posicionei o botão direitinho, cobri com o tecido para que não danificasse o botão e dei algumas marteladinhas com o martelo e tá pronto. Vamos ver como ficou essa jaqueta? I've been trying to find my way. Take me by the hand and let's go find our own space. Somewhere in between you and me. It's a piece of magic that we need to release.